Oi, pessoal. Mais uma aula de biologia. Aqui é a professora Roberta e o tema da aula de hoje são os anfíbios. Primeiro a gente vai falar um pouquinho das características gerais, né, desse grupo e como importante informação sobre eles, eles foram os primeiros vertebrados a ocupar o ambiente terrestre, tá? Lembra que o grupo anterior eram os peixes, então animais que dependiam da água, a água é o habitat deles. Agora não, agora eles podem ser encontrados aí facilmente na Terra. E tudo isso graças à presença de pulmões, tá? Ele consegue aí retirar, capturar, né, o oxigênio que está no ar, e tem 2 pares de pernas, por isso a gente classifica eles como tetrápodes. Apesar de ter todas essas características, né, que permitem viver na Terra, a maioria é dependente da água, tá? Então eles conseguem viver na Terra sim, mas não conseguem viver em ambientes secos por muito tempo. Por quê? Principalmente a reprodução. A reprodução desses animais é dependente da água. Por quê? Porque a fase larval desses animais é uma larva aquática. Por isso que o nome deles é anfíbio, tá? Por quê? Anfi, do grego, que significa dos dois lados, e bios, que quer dizer vida. Então, quer dizer, ele tem uma vida dupla. Por quê? Porque na fase larval ele é dependente da água e na fase adulta ele é terrestre, tá? Pelo menos a grande maioria desses animais são terrestres, porque tem um grupo aí que ainda pode ser encontrado mesmo na fase adulta na água. Os representantes mais conhecidos estão aí na imagem, na imagem abaixo. Então, a gente tem uma perereca, e aí você também vai lembrar dos sapos, das rãs, essas são terrestres, né? As salamandras, que nós temos salamandras terrestres, e também temos de água doce. E temos aí, ó, a terceira imagem, cecílias, tá? Que a gente também chama de cobra cega, tá? Ela é encontrada aí em solos úmidos. Parece uma cobra, mas a gente vai ver as características que definem que de fato não é. É um anfíbio, tá bom? Classificação. São 3 ordens, tá? Então, nós vamos ter a ordem Anura, a Urodela e a Apoda. Primeiro, vamos falar dos anuros, são os representantes mais conhecidos, e aí são sapos, rãs e pererecas. Eles são chamados de anuros porque o A vem negando, né? Então é não, sem o quê? Sem cauda, tá? Eles têm pernas, beleza, mas eles não têm cauda. São terrestres e muitos, né? A gente sabe os sapos aí que têm glândulas produtoras de veneno na pele, a gente tem rãs extremamente venenosas também. E aqui, ó, uma curiosidade, né? Porque muita gente acaba confundindo, né, para saber qual a diferença entre sapo, rã e perereca. Então, uma descrição bem breve, tá bom? De uma maneira geral, essas são as diferenças que a gente percebe, ó. Os sapos, eles têm pernas e braços curtos. A pele é um pouco seca, tá? Mas ainda é seca em comparação aos outros dois que estão aí representados, tá? Porque anfíbios sempre vão ter pele úmida, tá? Mas a gente fala seca em comparação aos outros. E granulosa, não é uma pele lisa, é uma pele toda cheia de ondas, tá? Grande parte desses animais, né, desses sapos, eles vivem em folhas caídas no chão. Algumas espécies, né, são encontradas aí no deserto, mas são adaptações, tá? Adaptações para poucas espécies. A grande maioria precisa dessa pele sempre úmida, então eles vivem próximo à água, tá? As pererecas. As pererecas são excelentes saltadoras, tá? Então as pernas são maiores, são mais compridas. Porém, como característica para distinguir um sapo de uma perereca, é que a perereca, na ponta dos dedos, ela tem discos adesivos, tá? Como se fossem ventosas, que grudam ela nas superfícies e aí elas fazem escaladas maravilhosas, tá? Também vivem, né, próxima à água, então aí o brejo, mas tem algumas aí que a gente acaba encontrando em casa, né? Mas ela logo vai ter que voltar para esse ambiente com água por causa da necessidade, principalmente da reprodução.
As rãs, terceiro indivíduo aí, né, nesse grupo de anuros, tem pernas grandes e grossas, pele úmida e lisa. Aqui tem a pele mais lisinha. Elas têm agora como característica membranas interdigitais. O que é isso? Entre os dedos desse grupo vai ter uma membrana que vai fazer com que ela possa nadar melhor, tá? Então, isso a torna uma excelente nadadora. E esses animais são muito mais encontrados próximos de lagoas, né, de poças, de locais bem úmidos mesmo. Aqui, uma imagem evidenciando, né, essa pele grossa e enrugada que o sapo tem e destacando a glândula de veneno acima dos olhos, tá bom? Só uma coisa, tá? O sapo, a gente tem um mito todo, né, em cima desse animalzinho aí. Ah, ele espirra veneno. Ele não espirra por conta própria, tá? Ele precisa que essas glândulas sejam pressionadas e aí sim ela vai liberar esse veneno, tá bom? Então é muito usado na defesa, né? Vai um predador comer esse sapo, na hora que morder, vai espirrar esse veneno e o predador vai soltá-lo, tá bom? Aqui, evidenciando a membrana entre os dedos de uma rã, e aí percebe-se então que para nadar isso vai facilitar muito a movimentação dela, já que ela, né, vai depender da água. E aqui a perereca, com essas lamelas adesivas na ponta dos dedos, tá? Então, visualmente, essas são as características que a gente usa para diferenciar esses três. Porém, lembrando, os três, quais? Sapos, rãs e pererecas. Os três são anuros. Os três têm 4 patas, não têm cauda, tá bom? Pertencem à ordem Anura. Próxima ordem, os urodelos, e aí nós temos como representante os tritões e as salamandras. Elas têm 4 pernas e têm uma cauda, tá? A maioria é terrestre, com fecundação interna e desenvolvimento na água, com formação de larva com brânquias, que vão passar pela metamorfose, ok? Os ápodes, lembra de novo, o A vem negando, podes, você já vai lembrar que são pés. Então, são os anfíbios que não têm pés, certo? E aí, nós chamamos esses animais aqui também de cobras cegas, tá? Mas são as cecílias. A maioria é terrestre, tem esse corpo alongado, não tem pernas e a fecundação é interna. Os olhos, como eles são animais aí que vivem na terra, eles são atrofiados e recobertos por pele, tá? Uma característica que você pode usar muito bem para diferenciar ela de uma cobra, tá? Porque parece, né? Porém não é, lembra disso? É que os anfíbios, a pele deles não tem escamas, já dos répteis tem. Outra coisa é que os répteis, nós vamos estudar depois, eles têm uma pele seca, né? Uma pele não sem brilho, perfeitamente contrário desse animal aqui. A pele de todos os anfíbios, pela necessidade que eles têm de manter a pele sempre úmida, é uma pele que brilha, tá? Uma pele lisa, uma pele que ela tem lubrificação, tá bom? Então, visualmente, você vai ter essas diferenças com relação às cecílias e às cobras, que é de um outro grupo. Cobra pertence a um outro grupo, que é o grupo dos répteis. Agora, falando das características gerais, né? A pele dos anfíbios, ela possui uma camada muito fina de queratina, tá? Então, essa camada de queratina, por ser muito fininha, não vai proteger contra a desidratação. E aí eu já falei também que não possui escamas. Essa pele fina, ela é permeável, tá? Ela é muito permeável. E aí ela vai precisar se manter úmida. E aí ela tem glândulas mucosas, muitas glândulas espalhadas pela pele para produzir esse muco. Para que ter uma pele permeável, fininha e com muitas glândulas mucosas? Porque essa pele vai permitir que ocorram trocas gasosas, né, entre a pele, os vasos sanguíneos e o ar. Então, esse animal, ele vai apresentar o que a gente chama de respiração cutânea.
tá? A pele é permeável justamente para fornecer oxigênio para o seu corpo. Evita a desidratação? Não, isso é um problema. Mas lembre, eles são animais que vivem sempre próximos à água. O que, precisando, ele vai produzir esse muco, porque tem um fornecimento de água por perto, né? São animais ectotérmicos. O que significa isso? São animais que não conseguem controlar internamente a temperatura corporal. Para controlar essa temperatura corporal, ele depende de fonte de calor do meio externo. Então, precisa ficar aí num ambiente que permita o aquecimento do corpo. Então, ele não vai viver em regiões muito frias, tá bom? Aqui na imagem, né, uma ampliação aí da glândula secretora de muco, tá bom? Só por curiosidade mesmo, ela tá ampliada cerca de 100 vezes aí, certo? E essas glândulas é que vão permitir essa pele sempre úmida para que ocorra essa respiração cutânea. Sistema digestório, a gente fala que é completo, né? Porque tem uma abertura inicial e uma abertura final. Os anfíbios, eles são predadores. Então, nós temos aí uma diversidade de alimentação, né? Então, os caracóis, lesmas, tem outros invertebrados também que eles se alimentam. Alguns, como que está na imagem aí, eles colocam, né, a sua língua, que é longa e viscosa para fora, né, gruda a presa e assim ele vai colocando esse alimento para dentro. Quando a gente fala, né, no sistema digestório completo, normalmente a gente lembra de boca e lembra de ânus, né, como abertura inicial, abertura final. Mas no caso dos anfíbios, repara que ele tem como final uma cloaca, tá? Por quê? Porque é uma abertura que vai ter, além da função de excreção, né, de resíduos da digestão, vai ter outras funções que a gente vai ver para frente, tá? Respiração. Como que é a respiração dos anfíbios? Lembra que ele tem vida dupla, né? A fase larval, ela é aquática e a fase adulta, ela é terrestre, pelo menos na maioria dos anfíbios. Então, quando é larva, elas respiram por brânquias. Porém, essa respiração cutânea, ela já é existente. Então, são dois processos, né, que favorecem essas trocas respiratórias, as brânquias e a pele. Quando na fase adulta, a respiração é pulmonar, tá? Mas também a respiração cutânea permanece. Você vê aí na imagem que ele tem 2 pulmões, ok? O ar vai entrar pelas narinas, vai para o pulmão vai mandar esse oxigênio para o sangue. Porém, o pulmão dos anfíbios é pequeno, tá? Então, essa pequena superfície desses pulmões é uma das causas de permanecer ainda essa respiração cutânea, tá? Na fase adulta. Por quê? Os outros animais, que você já ouviu falar que tem pulmão, é só pulmão, respira só pelo pulmão. Então, como é o primeiro grupo a conquistar o ambiente terrestre, né? Tá passando por essa evolução e ficou, né? Mas é uma adaptação, é ficar a respiração pulmonar e a respiração cutânea na fase adulta, tá bom? E a justificativa é a superfície pequena desses pulmões. Circulação. Agora nós vamos falar do coração em especial, tá? Por quê? É uma circulação fechada, né? Que o sangue só circula no interior dos vasos sanguíneos. Porém, agora o coração ele tem 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. O átrio serve para receber o sangue, ok? E o ventrículo serve para bombear e distribuir pelo corpo. E aí nós falamos então que a circulação é dupla. Por quê? Porque o sangue passa 2 vezes pelo coração. Uma vez ele passa, né, como sangue arterial, sangue rico em oxigênio, e outra vez ele passa como sangue venoso, que é rico em gás carbônico. Porém, eles passam os dois ao mesmo tempo pelo coração.
Então, ao mesmo tempo que em um átrio está entrando oxigênio, né, pelo sangue arterial, ao mesmo tempo no outro está chegando sangue venoso com gás carbônico. Todos eles são enviados para o mesmo ventrículo, para o ventrículo bombear para o corpo. Então, assim, ocorre uma pequena mistura, mas ocorre uma mistura de sangue arterial com sangue venoso nesse ventrículo. Tá? Então, aí nós falamos que é uma circulação incompleta. Incompleta por quê? Porque mistura esse sangue arterial com esse sangue venoso. E é dupla por quê? Porque o sangue passa duas vezes. Ora com oxigênio e da outra vez com gás carbônico, tá bom? Nós também dividimos a circulação do anfíbio em circulação pulmonar e circulação sistêmica, certo? Onde a pulmonar vai enviar esse sangue venoso, né, que é pobre em oxigênio, para o pulmão eliminar esse gás carbônico do corpo, e a sistêmica, né, que vai distribuir o oxigênio obtido agora para o corpo, ok? Excreção também vai ser um pouco diferenciada na forma larval e na fase adulta, tá? Quando adulto, eles eliminam ureia. E aí nós temos uma nomenclatura para animais que liberam ureia. Nós chamamos de ureotélicos. E aí na fase adulta. Na fase larval, nós chamamos eles de amoniotélicos, que eles excretam amônia. Tudo isso por quê? Disponibilidade de água, né? Se você tá com uma substância muito tóxica no seu corpo, como é a amônia, você precisa de muita água para dissolver? Ótimo. Se é uma larva e é aquática, a disponibilidade de água não é um problema. Então, ele pode produzir a amônia, não precisa realizar outras reações químicas para transformar num processo, numa substância menos tóxica. Elimina ela mesma, porque eu tenho muita água para dissolver. Agora, a ureia, ela precisou passar por uma mudança. A amônia passa por outras reações químicas até, né, se transformar, né, ser modificada para a ureia, que é menos tóxica. O organismo consegue armazenar por um certo período sem prejudicar. E aí elimina, né, na fase adulta. Esses anfíbios, então, que liberam ureia, eles têm bexiga urinária, e uma bexiga urinária relativamente grande. E essa bexiga urinária, ela permite que seja reabsorvida parte dessa água utilizada aí, né? E essa urina, ela perfaz 20 a 30% do peso do animal. Por isso que às vezes algumas pessoas quando vão manusear um sapo, né, ele faz xixi. É uma defesa, ele também quer afastar o predador. Ele não sabe o que você, né, qual é a intenção. Então ele vai urinar para te afastar, ok? Por excreção, os anfíbios, eles têm rins, tá? Esses rins são muito parecidos com os rins de todos os outros vertebrados, inclusive dos seres humanos, ok? Então, excreção é através de unidades filtradoras que compõem aí rins, ok? Sistema nervoso, então, geral para todos os vertebrados agora, tá? Mas como uma característica exclusivinha deles aí, é que eles têm 10 pares de nervos cranianos. Nos outros animais, vai ter uma variação no número de nervos cranianos, é só essa observação. Eles têm epitélios olfativos nas narinas, botões gustativos na boca, têm sensibilidade tátil ao longo de todo o corpo. Os olhos dos adultos têm pálpebras, têm glândulas lacrimais, o que vai adaptação, né, para o ambiente terrestre, porque protege e evita o ressecamento do globo, né, ocular. Reprodução. Os anfíbios são dioicos. Então, de novo, o que é isso? Tem um indivíduo macho e tem um indivíduo fêmea, certo? E a maioria é ovípara. Uma das adaptações aí mais conhecidas, né, é o coachar dos sapos, né? Então, os anuros, né, na sua grande maioria, os machos cantam para delimitar território, para atrair as fêmeas. Então, se tratando de reprodução, ele vai coachar, vai atrair a sua fêmea, e aí ele vai abraçar essa fêmea em um processo aí que a gente chama de amplexo nupcial,
vai apertar essa fêmea e estimular ela a liberar os seus óvulos. Em cima desses óvulos, ele elimina os espermatozoides. Então, nós falamos que essa fecundação é externa, ok? Agora, esses são os anuros. Os urodelos, os machos também vão, né, ter uma maneira aí de atrair a fêmea, mas é uma dança nupcial. E durante essa dança, eles eliminam pequenos pacotes de espermatozoides, que a gente chama de espermatóforos, que as fêmeas agora elas vão sugar com a cloaca. Lembra que a cloaca ela serve para eliminação de resíduos da digestão e agora serve para reprodução também. E aí nós falamos que a fecundação é interna. O macho, ele não tem um órgão copulador. Ele está colocando os espermatozoides para fora do corpo dele. Mas a fêmea se encarrega de puxar com a cloaca e dentro dela que vai ocorrer a fecundação. Nos ápodes, tá? Ocorre cópula, então ele tem um órgão copulador e a fecundação é interna, nesse caso, tá? Processo que você já conhece, né, dos anfíbios, em que quase todos eles têm desenvolvimento indireto. Então, esse assunto está associado à reprodução, em que essa fase larval, ela respira por meio de brânquias e a adulta vai respirar por meio de pulmões e ambas respiram pela pele. Só que até chegar nesse estágio, o corpo desses animais vai passar por uma mudança muito drástica, né? Então, olha aí na imagem. Primeiro é a larva, certo? Que a gente chama de girino. Esse girino, ele tem cauda e ele não tem perna nenhuma. Vai seguindo o desenvolvimento. E esse desenvolvimento a gente chama de metamorfose, né? Essas mudanças. E agora, começa a aparecer pernas. E essa cauda, ela começa a regredir. Lembra que quem faz a regressão dessas caudas, né? São aquelas organelas chamadas lisossomos, né? Então, agora sim, ele tá aqui na terceira imagem, ele tem as 4 pernas, mas ele ainda tem a cauda. Essa cauda vai regredir, até se tornar num anuro totalmente sem cauda, tá bom? E é isso, olha, de uma maneira geral, dos anfíbios, ok? Essas são as suas características principais. Até a próxima, pessoal!